Jerome Powell sinaliza possível corte de juros nos Estados Unidos e os mercados praticamente explodem. Mais de US$ 1 trilhão foi adicionado aí na Bolsa Americana hoje. Já comenta aqui para mim se você aproveitou e surfou essa alta toda da Bolsa Americana dos últimos 4 meses mais ou menos, e se você foi racional, porque o mercado ele é irracional e o mercado está antecipando aí a precificação desses cortes, tá? Cuidado, não é momento de se animar, fechar os olhos e só ser feliz, tem que ser estratégico. Eu vou te mostrar nesse vídeo um pouquinho dessa análise, pra você entender e não ficar aí enrolado fazendo o que não deve. Então, com a declaração de Powell hoje, o mercado reprecificou aí alguns ativos de risco, se animou, talvez um pouquinho mais do que deveria, e fez aqui muitos ETFs subirem, se valorizarem, as ações subiram e os juros despencaram. Então, por exemplo, aqui pegar a curva de juros lá dos Estados Unidos, a gente percebe aqui, essa curva aqui mais de baixo é a taxa de juros atual, e essa mais rosinha aqui é de um mês para cá, um mês para trás, no caso. A gente vê aqui que praticamente todos os vértices ela está caindo, ela desceu, taxa de juros aqui em todos os vértices praticamente estão mais baratas, mais baixas, e isso faz uma pressão positiva aí para os mercados de risco, os ativos, o S&P 500 e os ativos do mundo todo, por uma certa correlação e paridade de risco. Aqui a gente tem alguns dos vértices aqui da curva de juros, lá nos Estados Unidos, cara, praticamente todos aqui em queda, alguns caindo mais de 2%, os caindo um pouquinho menos, não tem problema, de 30 anos, né, mais longo, ok, mas o fato é que a reação foi imediata. E você também pode deixar a sua reação, o seu like, a sua inscrição para mais vídeos de análise como essa. Esse aqui é o tipo de conteúdo que eu vou começar a falar agora, eu geralmente trago lá nas comunidades das análises das carteiras recomendadas, mas hoje eu quis trazer aqui com um pouquinho mais de detalhe para todo mundo se inteirar mais desse tema todo. O que a gente está vendo agora, na prática, é uma certa animação e até, de certa forma, uma certa irracionalidade leve em relação a essa sinalização de corte da taxa de juros, tá? Porque o que acontece? Quem me acompanha já faz um tempinho sabe que eu olho muito essas questões aí da previsão das taxas de juros aí do mercado americano, que é a forma como o próprio mercado precifica e faz aí as suas travas, proteções e precificações. Então não quer dizer que o mercado está sempre certo. Muitas e muitas vezes o mercado erra, é verdade. Mas querendo ou não, é um balizador aqui interessante porque o pessoal faz travas financeiras, tá? Isso aqui não é tipo uma casa de apostas. Isso aqui tem aplicação financeira real para os grandes bancos e para os grandes investidores. E a gente já vinha acompanhando aqui ao longo desse ano as projeções de corte das taxas de juros. Não é novidade. A verdade é que demorou muito mais do que o mercado esperava, do que eu particularmente também esperava, mas isso não é motivo para você perder dinheiro, até porque um bom plano de investimento de acordo com o seu perfil de risco e objetivo independe de você prever o futuro e prever as taxas de juros. Então, o grande ponto aqui é que o mercado está precificando agora de forma muito relevante aqui um corte, né? Lembrando que atualmente está em 4,25, 4,50 e agora está precificando aqui com 84% das opções aqui dessa previsão indireta, um corte aqui a taxa de juros ficar em 4%. Mas a verdade é que ele segue precificando outros cortes no futuro também. Claro que quanto mais para o futuro são esses cortes ou essas previsões, mais volátil é o comportamento aqui da curva e menos certo, vamos dizer assim, é essa previsão. Mas, de novo, você não vai ficar operando isso aqui. Isso aqui vai te dar um ajuste de expectativas e um conhecimento para você não cair na emoção de fazer o que não deve na hora errada. E por que eu digo que o mercado é meio irracional, principalmente nesses momentos de topos ou de fundos? Porque a gente sabe que existe um comportamento geral aí das pessoas e a tendência de dar uma reagida acima do normal, né? Overreact, principalmente aí por vieses pessoais, paixões políticas, muita torcida e assim por diante, né? Principalmente o brasileiro, tá? Vou comentar aqui no final do vídeo uma situação maravilhosa aqui do canal que mostra como o brasileiro não está preparado para investir, não tem maturidade para ganhar dinheiro investindo e quer muito mais ganhar discussão trouxa pelas paixões pessoais dele do que quer ganhar dinheiro efetivamente nos mercados. Mas isso é uma imaturidade pessoal do Brasil. Lá no exterior também tem, mas não é tão relevante quanto aqui. E por que você tem que tomar cuidado com momentos como esse aqui, o de agora? Bom, o S&P 500, por exemplo, ele estava numa correçãozinha lá desde o topo histórico mais recente que a gente teve aqui, há uma semana mais ou menos. Ele tinha caído, tinha corrigido 2%, nada demais. Ah, o pessoal vai botar notícia aqui, vai botar notícia ali, mas efetivamente em um único dia o S&P aqui, ó, subindo 1,5%, que rajada, um foguete,
chegou até a dar uma cutucadinha ali no topo histórico, fechou praticamente nas máximas. Vendo aqui a Nasdaq, por exemplo, deu uma boa recuperada, está um pouquinho mais distante do topo histórico, também subiu 1,5%. A gente olha o RSP, que é justamente o S&P 500 com os pesos iguais, esse aqui, ó, subiu até mais do que o próprio S&P 500 convencional. O que quer dizer, né? Para quem lembra aí da explicação já de outros vídeos, quando o S&P 500 com pesos iguais sobe mais do que o S&P 500 convencional, que é ponderado pelo tamanho do mercado, assim por diante, quer dizer que, na média, as empresas menores subiram mais do que as maiores. Por quê? Porque na média ele subiu mais, né, no geral ali, e todas têm pesos iguais. Já no S&P convencional, porque as ações são as mesmas, né, só muda o peso em cada uma, né? Aquelas Mag 7, por exemplo, subiram menos, né? Porque senão ele teria ficado aí com um percentual de valorização ainda maior. Então, quem está carregando o índice hoje não são as Mag 7, não são as Megatechs, é justamente o mercado geral americano, tá? É a média geral mesmo, e assim por diante. E é aqui que vem o maior cuidado, na minha opinião, que você precisa ter, precisa tomar. Não é a questão apenas de estar no topo histórico, isso também é relevante, já vou comentar novamente mais alguns detalhes, mas aqui, quando por paridade de risco tudo sobe, cara, até aquilo que tem risco demais pode subir também. Estou trazendo aqui o exemplo do Ibovespa subindo mais de 2,5%. Então, esses são os dias que é interessante você também estar exposto de alguma forma, mas sabendo que investir no Ibovespa não é a mesma coisa que investir no S&P 500 ou no índice global como o VT, por exemplo, a CWI, a própria Nasdaq, que é um pouquinho mais arriscada aí em termos de diversificação global, mas que quase tudo sobe. Aqui o VT está subindo 1,7%. Olha aqui, o Banco do Brasil, que estava caindo até agora um monte, pô, tá subindo 4%. Os caras vão falar que é porque compraram barato. Não é, nada a ver, cara. Tá subindo por causa do Powell isso aqui. Acho que a maioria dos investidores, pessoa física, não sabe disso. Mas não tem problema. O problema é você se iludir e não entender minimamente do que está acontecendo. Bitcoin, por exemplo, também subindo aqui 3,8%. Cara, subiu 4% ali na máxima de hoje. Estou gravando aqui já depois das 7h20 da noite. Hoje é sexta-feira. E o ETH, o USD, rompeu o topo histórico. Então, até mesmo os ativos de alto risco, vamos dizer assim, por volatilidade, acabaram subindo e se valorizando também. E o destaque aqui ainda fica para a queda de praticamente 1% do dólar na faixa aqui dos 5,43, queda muito relevante. O dólar novamente aí abrindo novas oportunidades para quem estava esperando para mandar dinheiro para fora, para comprar alguma coisinha aí, fazer um DCA de ativos que são relacionados à moeda americana. 1% de queda é bem relevante. Lembrando novamente, tá? Isso aqui não foi por causa do Alexandre de Moraes, por causa do Supremo, Lei Magnitsky, nada disso, tá? Isso aqui, ó, DXY, movimento geral do mercado. Aqui no Brasil caiu um pouquinho a mais, mas, cara, seguindo totalmente a correlação global aqui do DXY, justamente por conta de ser um movimento generalizado. Sempre importante a gente lembrar que gostando você ou não, querendo você ou não, eu falo dos fatos, tá? O pessoal acha que eu falo assim da minha opinião pessoal. Eu tenho opinião pessoal, é importante você ter, né? Mas a economia mais importante do mundo hoje são os Estados Unidos. E as taxas de juros mais importantes são dos Estados Unidos. Então, se existe um possível corte das taxas de juros dos Estados Unidos, isso indiretamente pressiona os ativos de risco lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque daí não vai valer mais tanto a pena você deixar o dinheiro investido lá parado. Estou simplificando aqui, né, para ficar mais fácil. E também, já que você não vai ganhar mais tanto dinheiro na renda fixa, você vai vender dólar e comprar outras moedas. Tá? Por exemplo, comprar real para deixar investido aqui na Selic, comprar peso mexicano, comprar euro, comprar franco suíço e assim por diante, tá? Então, em vários cenários, fazer essa baixa da taxa de juros faz aí o dólar ser um pouquinho mais fraco, pelo menos aí nesses prazos. E claro, se você gosta de análises como essa, conteúdos mais densos como esse, tem aqui a nossa plataforma com assinatura para você ter análises como essa de diversos tipos, sempre falando aí de renda fixa, renda variável a nível nacional, a nível internacional, e de bônus você ainda leva aqui uma carteira recomendada, tanto de crescimento ou de renda passiva, de acordo aí com o seu objetivo, seu perfil de risco. Essa assinatura também contempla o Capital Certo, nosso manual prático de investimentos e todos os outros produtos lançados aí até o final do ano, vai ter bastante coisa. Se está interessado, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E aqui por fim, acho que a parte talvez mais importante do vídeo seja essa. Porque essa questão aí da taxa de juros tá caindo agora, ela meio que já estava precificada pelo mercado. A impressão que está me deixando é que isso é uma animação, é uma certa emocionada. Muitas vezes no dia que a taxa de juros vai ser cortada,
os juros caem efetivamente, os mercados caem junto, porque o mercado já tinha precificado isso antes, mas eu queria só lembrar a todos vocês os momentos mais emocionais que os investidores têm, que são os topos, que são os fundos. Nesse vídeo aqui que eu estou mostrando na tela, faz mais ou menos 4 meses, ó, 5 de abril de 25. Se você quiser ver esse vídeo, é o vídeo mais visto do canal. Deu 17 mil views, quase 600 inscritos no único vídeo. E nesse vídeo aqui, eu falei que toda a ideia do Trump, todo o plano dele era fazer com que os juros baixassem. Eu falei isso de forma analítica, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Essa sempre foi a tese um pouquinho mais elaborada e óbvia do mercado. Independente de tarifaço, independente de inflação, independente de crise. E ali no dia 5 de abril, olha lá, para quem não lembra, de volta aqui um pouquinho, foi praticamente aqui no fundo do poço daquela crise mais recente, tá? Não foi exatamente o fundo foi dia 7. O vídeo também não teve nenhum intuito de cravar fundo, óbvio que não, mas era nitidamente, para quem tem um mínimo de experiência de mercado, você não precisa ser profissional que nem eu, mas um mínimo de experiência, um mínimo de conhecimento, um mínimo de racional, investidor racional, você sabia que existia um pessimismo exagerado. E você nunca sabe até onde as crises vão, até onde os preços vão cair. Você nunca sabe isso, não tem como saber. Nem eu sei também, esse nem é nosso trabalho. Mas você sabe que em momentos de fundo, em momentos de desespero, como aqueles do dia 5 de abril, que foi o vídeo, né? Ou então dia 7, que posteriormente a gente descobriu que acabou sendo fundo, as pessoas tendem a ser mais pessimistas. Só que aí que vem a grande sacada. Nossa, esse vídeo tá ficando bom. Porque as pessoas acham que o som dos canhões sempre vai vir com toda a manada falando ou com ninguém vendo. Só que a sua percepção pessoal, ela é muito limitada. E a minha também. Você tem que ter muita prática para abrir a cabeça e não ter esses vieses. Então, existiam riscos de crise? Existia. Existia crise de recessão? Existia. Ainda existe. Ainda existe crise, possível crise, recessão, inflação. Ainda existe tudo isso. Só que o sentimento é diferente. Quando você pega lá aquele mesmo vídeo, volta lá, não vou apagar aquele vídeo, tá lá. Cara, a quantidade de hate e xingamento que eu recebi, para mim foi muito nítido. Pô, novamente, o investidor brasileiro, ele tá sendo tolo, cego e trouxa, porque ele quer ganhar uma discussão da internet e ele não tá pensando nos investimentos dele. Aí o que aconteceu no final das contas? Pô, o cara deixou de aproveitar uma baita alta de 30% em dólares aqui, né? Ah, mas o dólar desvalorizou. Beleza, cara. Beleza, o dólar desvalorizou. Tanto faz. Esse não é o ponto. O ponto são os ativos de risco. Né? A gente não está tradando, a gente está pensando mais de longo prazo. Para fazer uma discussão tola que já passou e que o cara provavelmente nem sequer conseguiu surfar alta. Tudo porque tinha viés e que está certo. Nos investimentos, você não pode querer estar certo. E, de novo, eu tenho minhas opiniões pessoais em relação à política, em relação à economia, em relação à taxa de juros. Só que eu sei que eu também vou errar. Então eu estou tentando ser mais inteligente do que a minha burrice e a minha limitação, porque todo mundo tem uma. Se você acha que você não tem burrice e limitação, cara, você não consegue nem ver o óbvio. Eu também tenho as minhas e o ponto todo é você conviver com isso. Então, já que eu não consigo prever o futuro, o que eu faço? Eu mantenho um bom plano, uma boa carteira, uma boa estrutura, que independente do cenário, se ele despencar 50% ou se ele se valorizar 30%, no caso aqui ele se valorizou 30%, eu vou me beneficiar de alguma forma e eu não vou estar exposto ao risco da ruína. Uma das coisas que mais me traz paz e tranquilidade hoje no meu trabalho, aqui com a Resulta Capital, é que eu tenho certeza, todas as carteiras recomendadas, se os clientes compram e seguem naqueles percentuais, mesmo que compram em preços diferentes, nunca consegue cravar o mesmo preço, todo mundo vai dormir tranquilo. Ninguém vai ficar exposto ao risco da ruína. E tantas outras research, tantos outros serviços de assinatura, você de vez em quando tem um papel ali, ó, e cai 90%. Aquele CRI, sabe aqueles CRI? Cara, a empresa quebra. Então o seu trabalho como investidor é esse, cara. Não é prever qual empresa vai subir mais dentro do S&P 500 nesses últimos 3 meses. Alguma vai subir, cara, isso é estatística. Alguma vai ganhar. O ponto todo é, qual que é o seu plano para se beneficiar desses momentos? Ah, Antônio, é muito lenga-lenga esse teu papo aí. Fala um negócio mais prático. Vamos para a prática. Daqui a pouco a gente vai ter todo mundo falando que o governo americano, lá o Fed, está cortando juros e a bolsa vai estar explodindo nas máximas. No caso, pode ser que isso aqui já seja hoje. Aí você vai se animar e comprar? Quando tiver todo mundo falando para comprar, acabou a crise, é o fim do mundo? Fim do mundo não, né? Não é mais o fim do mundo? Aí, de novo, é a outra ponta das emoções. Isso aqui é muito clássico, só que você nunca sabe quando vai ser. Nem eu. Então, novamente,
Pode ser que hoje a gente esteja na finaleira de uma alta, que por alguns meses o mercado lateralize, porque ele já precificou 3 ou 4 cortes de juros, por exemplo. Estou dando um exemplo, não sei se ele precificou, mas eu sei que o meu plano, da forma como eu construí a carteira, nos percentuais que elas foram colocadas, independe de eu saber quantos cortes foram precificados, quantos cortes vão acontecer e assim por diante. De novo, não é sobre o S&P, é sobre o S&P, é sobre o Ibovespa, é sobre o dólar, é sobre o Bitcoin e é sobre você investir certo. No final das contas é isso, cara. E só com esse bom plano e com essa boa mentalidade, eu sei que pouca gente ficou aqui até o final. Se você ficou, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero de verdade estar contribuindo de alguma forma com a sua vida de investidor, seja lá se você já for meu cliente ou não. Mas de alguma forma você precisa aprender a investir dessa forma. Porque senão, toda hora vai ter uma notícia, toda hora, o Trump, o Bolsonaro, o Lula quebrou a economia. Meu Deus, aí toda hora você tem que ficar refém disso e prever o futuro. Cara, na boa, não dá, entendeu? Não, eu não consigo, não dá. Pra mim tem que ser o seguinte, um bom plano, quase que a prova de bala, poucos minutos por mês e tranquilidade para dedicar tempo naquilo que eu quero e naquilo que eu gosto. Minha empresa, meu trabalho, minha família, meus estudos, viagem, o que você quiser. Esse é o seu trabalho como investidor, todo o resto, infelizmente, é torcida, é paixão e provavelmente vai te fazer perder dinheiro. Seguiremos acompanhando então essa novela aqui das taxas de juros americanas. Novamente, isso não vai te fazer tomar decisões melhores do que comprar, do que vender, mas vai te dar cada vez mais clareza das suas próprias emoções, para você evitar vieses, para você ler um pouquinho melhor o mercado. E claro, se você for um monge supremo que não vê nenhuma notícia, eu te admiro muito, mas hoje em dia é difícil, né, cara? Você abre lá o celular, já tem um monte de coisa ali na tela, é difícil não olhar notícia, então, enfim, se você consegue, parabéns. Infelizmente eu não consigo, acaba ficando muito na rotina. Mas devagarinho, nossa mentalidade toda vai evoluindo e você vai ficando cada vez mais refém do externo. E sim, dependendo das suas decisões, da sua escolha como investidor. E se você quiser ver as 4 fases que todo investidor tem que passar, geralmente o pessoal que mais chora ou é mais apaixonado por política investe assim. Geralmente os caras estão na fase 1, tá? Mas se você quer descobrir qual que é a fase que você tá nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, tudo de bom. E lembre-se que investir certo resulta capital.